Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, a ideia é ser um projeto antigo que eu ainda pretendo voltar a fazer essa mesma palestra no futuro, que é incluindo cada vez mais argumentos de diálogos platônicos. Nós temos em Nova Acrópole um grupo de leitura onde lemos todos os diálogos platônicos e era fazer um apanhado onde nós pegássemos as ideias principais da obra platônica como um todo. Eu fiz uma pequena amostragem hoje, devemos ter mais ou menos uns 50 minutos de bate-papo, onde algumas dessas ideias principais estão aqui apresentadas. É muito comum para aqueles que já fazem o curso de filosofia com a gente que a gente tenha uma ideia de Platão muito através da República, das leis que a gente estuda logo no início no nosso curso de filosofia. Mas da obra como um todo, atribui-se a ele, embora tenha uma série de diálogos que são um pouco discutíveis, mas atribui-se em torno de 26 diálogos e mais as cartas. Então, é uma obra grande, volumosa, inteiramente conservada até os nossos dias, e muita coisa do que ele passa, nós ficamos limitados às vezes a conhecer apenas o mito da caverna, sem uma ideia global de tudo que ele transmitiu através da sua obra. A ideia então é gerar um bate-papo, onde nós passemos por algumas ideias gerais. Nós vamos perceber que muito do que nós temos no Ocidente atual, através da filtragem de uma Idade Média e depois de um Iluminismo, são ideias platônicas, que foram sendo modificadas, foram sendo distorcidas, mas que na sua base foram concepções platônicas. Então eu espero que a gente possa sair daqui com uma visão um pouco mais global de Platão, entendendo um pouco melhor a obra dele. Vamos passar algumas ideias gerais, uma pequeníssima biografia, porque a maioria já conhece muito bem. Acabamos de comemorar o Dia da Filosofia, onde tivemos uma homenagem aos 2.400 anos da Academia de Platão, que se comemora hoje, esse ano, né? Nesse ano, completa 2.400 anos, que é aquela academia que durou 800 anos, ou seja, uma escola de filosofia, provavelmente a que tem mais longevidade na história e que marcou profundamente o pensamento humano. Então nós vamos dar uma olhada numa pequena biografia, não vou me alongar nisso, e vamos passar algumas das ideias gerais, que são pinçadas de vários diálogos, e depois alguns poucos pensamentos de alguns diálogos. Aqueles menos conhecidos, alguns que normalmente não se discute tanto, para que a gente tenha uma noção do pensamento platônico de forma mais global. Ao final a gente abre para perguntas, se houver dúvidas, e eu espero que a gente saia daqui um pouco mais íntimo do pensamento platônico, conhecendo um pouco melhor, tá certo? Bom, todo mundo conhece mais ou menos as datas, 428, 347, todos sabem que ele fica 10 anos em companhia daquele que foi considerado historicamente seu mestre, que é Sócrates. Todos sabem também que esse não é o seu único mestre, que Platão ele recebe muito conhecimento daquilo que nós chamamos de pré-socráticos, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, inclusive um dos seus diálogos se chama exatamente Parmênides. Sabemos também que ele pega muita coisa do Egito, é herdeiro de muita tradição egípcia, enfim, é uma mescla de vários conhecimentos, uma amálgama de vários conhecimentos. Mas esse jovem Platão, então, nascido em Atenas, de família aristocrática, ele, inclusive, quando sobem ao poder os 30 tiranos de Atenas, após a derrota de Atenas a Esparta, um desses tiranos era tio de Platão. Ele era de uma família influente. Aliás, vocês sabem que quando ele é mandado para ouvir Sócrates falando em praça pública, é porque a sua família pretendia que ele aprendesse oratória para ser político. Queriam que ele tivesse uma carreira política. Só que mandaram ele para a pessoa errada na hora errada, ou para a pessoa certa na hora certa, dependendo do ponto de vista, né? Do nosso foi a pessoa certa na hora certa, porque ao conhecer Sócrates ele desiste completamente de outra coisa que não fosse a filosofia. Então ele era um jovem de família aristocrática, a sua família toda tinha uma história de postos no governo, enfim, de destaque em Atenas. Disse que talvez, isso não é muito comprovado, que seu nome fosse Aristócles. Hoje há quem discuta que diz que isso é uma invenção, que na verdade o nome dele era Platão mesmo. Mas existe essa possibilidade que se coloca de que talvez Platão se devesse ao fato de que ele tinha uma omoplata, os ombros largos, que isso teria dado a ele esse apelido. Também não é muito seguro. Mais célebre discípulo de Sócrates, na verdade, vocês sabem, é bem conhecido que Sócrates não escreve absolutamente nada, e nós conhecemos Sócrates, sobretudo através de Platão, e também, em bem menor medida, através de Xenofonte, que é um outro discípulo que escreve os ditos e feitos memoráveis de Sócrates. Mas basicamente a maior parte dos diálogos, todos os diálogos platônicos, mas a maior parte do que se conhece de Sócrates vem de Platão. Agora é muito importante que a gente tenha uma noção, porque parece muitas vezes, para quem conhece mais superficialmente, que Platão foi só um escriba das ideias de Sócrates, que não é verdade.
É lógico que todas as suas obras são uma homenagem ao mestre, mas existe inclusive uma linha divisória num determinado momento, quando se sai daquela linha dos diálogos jovens, onde Platão toma uma linha totalmente própria, são os pensamentos dele, embora ele continue homenageando Sócrates como porta-voz, como personagem central de todos os seus diálogos. Tá? Então é difícil atribuir, hoje no pensamento acadêmico se atribui uma linha dos diálogos socráticos e dos diálogos platônicos, que seria isso. É o Platão jovem, quando ainda sofre uma influência muito grande do seu mestre, Platão maduro, quando começa a falar por si só. Eu particularmente conheço diálogos de uma fase e de outra e não consigo delimitar muito bem onde passa essa linha. Acho que ela é um tanto quanto imaginária, né? Mestre de Aristóteles, embora Aristóteles tenha seguido uma linha própria, mas vocês sabem que foi também um dos seus mais famosos alunos da academia. A morte de Sócrates marcou de tal forma a sua vida que dedicou sua obra a homenageá-lo. Talvez Sócrates não tivesse para nós a projeção histórica, o conhecimento que temos, se não fosse através de Platão. Porque pensadores que andavam pelas ruas discutindo ideias naquele momento histórico não era tão raro assim. O fato de que Platão tenha se colocado a homenagear o seu mestre fez com que ele se projetasse historicamente. Talvez não recordássemos tanto assim de Sócrates se não fosse Platão. Com certeza seria um personagem bem menor na história, né? Fundou uma escola, que nós sabemos que é a Academia, muito falada, que foi feita em homenagem a esse herói Academos, que só por aí a gente já percebe. Platão ele é muito sutil, embora hoje a gente não tenha muita visão simbólica e não perceba isso. Tem diálogos dele que a principal mensagem está nas entrelinhas. Acabamos, inclusive, no nosso grupo de leitura da quinta-feira, de ler um desses diálogos, o Lísias, o Láquesis, perdão, que fala sobre a coragem. A principal mensagem está nas entrelinhas, está no contexto. Ele é bastante simbólico. Então ele não fala muito, mas quando ele dedica a sua academia a um herói chamado Academos, há uma série de coisas aí nas entrelinhas dessa mensagem. Que o herói Academos, muito pouco conhecido nos nossos dias, é aquele que quando Teseu rapta Helena de Troia, os seus irmãos vão a Atenas, Castor e Pólux, tentar recuperá-la, e ninguém conta onde ela está. O único que conta é Academos. Esse Academos, o Acadaimos, longe do povo, era o único que desaprovava o governo de Teseu em Atenas. Considerava que ele era um demagogo, que adulava os gostos populares e que esse povo acabaria se virando contra ele, que foi exatamente o que aconteceu. Esse hábito populista de adular os gostos populares, que também era muito comum na Atenas naquela época, Platão sutilmente faz uma crítica a isso, quando dedica a sua academia, o nome da própria academia vem do nome do herói Academos. Então, sutilmente, sem falar nada, ele diz tudo. Por que Academos? Por que não outro? No local onde era pródigo em tantos heróis como a mitologia grega. Sabemos então que a sua obra, em grande maioria, há as cartas, mas a maioria dela estima-se em torno de 26 diálogos. Eu coloquei o nome de alguns mais famosos aí para vocês, mas não quer dizer que sejam os mais importantes, apenas os mais conhecidos, não é? O Banquete, o Fedro, a Apologia de Sócrates, o Criton, o Timeu, a República, sobretudo a República, que é um modelo. Aliás, eu recomendo a vocês, se um dia tiverem que ir para uma ilha deserta, levando alguns poucos livros, se lembrarem do meu conselho nessa hora, levem a República, porque é quase que um oráculo. Tudo o que vocês quiserem tem dentro desse livro. Fala de política, fala de arte, fala da maneira do homem lidar com o pensamento científico, fala da educação, fala do amor, da justiça, da bondade, da beleza. Ele só falta da receita de bolo. Porque o resto tudo tem dentro da República. A República é muito amplo. A princípio, a ideia era buscar o conceito da justiça e, a partir desse conceito da justiça, construir um modelo político, que é a sua república, sua coisa pública, res pública. Porém, acaba que envereda no meio do diálogo por uma quantidade de assuntos fora do comum. Se eu fosse falar só sobre a República detalhadamente, daria um ciclo cultural, tá certo? Então, com certeza, é um dos diálogos mais importantes e é na República que tem o mito da caverna. Tão conhecido, tão propalado e eu ousaria dizer que tão pouco entendido na sua profundidade simbólica, né? Cada um deles é dedicado a um tema específico. Então, é a tônica do diálogo. Hoje a gente quase não conhece mais. Reúnem-se várias pessoas em torno de um condutor que se propõe a dialogar sobre um tema. Pode ser sobre o amor, pode ser sobre a amizade, pode ser sobre o conhecimento, pode ser sobre a justiça. Vários temas são abordados, sobre a origem das palavras. Então,
esse condutor, ele tem o compromisso de não saber, ele se coloca a serviço do grupo, mas ele não sabe aonde o diálogo vai dar. Ele assume humildemente a sua ignorância acerca daquele assunto, porque senão ele manipula o diálogo. Ele vai pegando os argumentos do grupo e vai costurando, procurando uma linha lógica, e Platão dizia, muito sabiamente, porque é um fato, que qualquer grupo que se reúna para fazer um diálogo desse tipo, respeitando as leis do diálogo, nós vamos ver um pouquinho mais adiante como é isso, chegaria a uma conclusão que é superior ao senso comum a esse mesmo respeito. Ele considerava a dialética, que é a arte do diálogo, como algo sagrado, quase cerimonial, de tal maneira que, por exemplo, dentro da sua república ideal, ele não aceitava que os muitos jovens participassem, porque ele não queria que se usasse a dialética para brincadeira, que não se jogasse com os argumentos, porque é cruel quando você faz isso. Uma pessoa que sabe jogar bem com os argumentos, ela quebra todas as crenças de um ser humano e não é capaz de reconstruir e colocar nada no lugar. Então ele não gostava que se jogasse com as palavras, porque as palavras têm um teor sagrado para Platão. E ele não gostava que se usasse isso para brincadeira. Para ele a dialética era uma disciplina sagrada, né? Então os livros são todos escritos em forma de diálogo e cada um deles dedicado a um tema específico. Aí sim vamos entrar em aquela ousadia que eu tive, que é tentar pegar algumas das ideias principais considerando a obra de Platão como um todo. Essa teoria das ideias com certeza é aquela que em primeiro lugar quando se fala de Platão se lembra dela. Que ele diz que tudo que existe no mundo manifestado, primeira parte da teoria das ideias, tudo que existe no mundo manifestado existe num plano ideal, onde todas as ideias foram concebidas ali. E o mundo manifestado é como se fosse um espelho que vai paulatinamente refletindo essas ideias que são trazidas de lá para cá. Quanto mais perfeito é esse transporte, quanto mais é capacitada a pessoa que vai lá e pega e traz para cá, quando isso é feito de maneira muito perfeita, chega aqui embaixo e gera coisas muito perfeitas, que atendem à necessidade para a qual elas foram invocadas. Então eu necessito de um objeto, eu vou lá e pego um modelo e trago de maneira bem perfeita. Esse objeto cumpre perfeitamente o objetivo para o qual ele foi concebido. Agora, se esse transporte é meio deficiente, no meio do caminho acontecem umas avarias. E chega aqui embaixo, chega algo danificado que não cumpre o propósito para o qual ele foi concebido. E aí isso vai gerar todo um ciclo de dor e correções ao longo da história para que esse objeto tome a forma que ele deveria ter tomado desde o início. Então, em primeiro lugar, as coisas preexistem desde que o universo foi formado no mundo das ideias. Ele diz que a grande questão do homem é realmente acessar a esse mundo. Vamos falar já já sobre isso quando discutirmos a questão do demiurgo, tá? Da ponte entre esses dois mundos. Primeira coisa, as coisas preexistem no plano das ideias. Segunda coisa, mais ousada ainda, esse mundo das ideias é o mundo real. Esse aqui é ilusório, esse aqui é sombra. Ele vai falar que esse jogo de tempo e espaço, essas mutações onde nada é permanente, isso não é próprio da realidade. Isso é próprio de um mundo de sombras. Ou seja, o mundo é ilusório e nós viemos a ele para viver uma experiência que nos corresponde, para aprendermos a evoluir a nossa consciência, para aprendermos a fazer ponte entre os dois mundos e, num determinado momento, atravessar essa ponte e definitivamente voltarmos ao mundo real, que é o destino de todos os seres no final da evolução. Mas esse é um mundo ilusório, pedagógico, feito para que os seres aqui, olhando através das sombras, vissem o seu original e, através da saudade desse original, que ele chamava de reminiscência, voltar-se para casa. Ou seja, as coisas do mundo bem entendidas são convites de volta para casa. Então a teoria das ideias trata basicamente disso. Eu trouxe para vocês um esqueminha, que eu achei bem interessante, que mostra um pouco, bem esquematicamente, não vou entrar muito em detalhes, isso aí é um dos esquemas mais bem feitos que eu encontrei sobre o mito da caverna. Achei bastante interessante. Você vai perceber que lá do lado de fora da caverna, o lago, aquela árvore, a luz do sol, aquilo é um mundo real, aquilo é um mundo das ideias. E aqui embaixo você tem um símile, uma imitação desse mundo real, que é a caverna, onde a fogueira é como se representasse o sol do mundo manifestado. Porque o sol do mundo real é a ideia do bem. Isso é uma coisa muito profunda e muito interessante, gente. Então, nesse mundo das ideias perfeito lá em cima, ele é semelhante a esse aqui de baixo. E quem ocupa a posição do sol lá em cima é a ideia do bem. E aqui dentro da caverna, que é o mundo manifestado, é uma fogueirinha, tá? Que é o sol físico. Então ele vai dizer que tudo o que acontece dentro dessa caverna é um reflexo do que acontece lá, mais ou menos perfeito. E que num determinado momento os homens vão ter que parar de olhar para os reflexos, subir e ir na direção da fonte. E aí eles se tornam sábios, quando já não veem mais apenas os reflexos, quando enxergam as coisas reais
no mundo real. Esse é o sábio, que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Se o verdadeiro sol é a ideia do bem, como a gente costuma comentar bastante no curso de filosofia, ver as coisas iluminadas pela ideia do bem é uma das ideias mais bem concebidas que eu já vi do ponto de vista simbólico. Significa olhar para todas as coisas buscando saber o que é o bem das coisas, sem querer nada para si, apenas querendo beneficiá-las. Ele diz que isso é a característica do sábio. Ele olha para as coisas não querendo reter nada para si, apenas tentando perceber o que é o bem de cada coisa e conduzi-las em direção ao bem que lhes é próprio. E o sábio seria isso. E aí vem toda uma sequência de ideias que são subordinadas a isso, porque vocês vão perceber que no conjunto de ideias de Platão, a ideia do bem praticamente é a pedra de toque. Justifica todas as demais, tudo emana a partir dela. E a sabedoria também emana a partir dela. Ele vai dizer que é o grande divisor, por exemplo, quando ele fala do amor, que nós vamos dizer mais adiante sobre isso, um pouquinho. Porque imaginem vocês, cada tema desse, para quem já fez o curso de filosofia, sabe, é uma aula. É uma aula falando de cada tema desse. Então, estou passando bem sinteticamente. Mas tem um determinado momento que ele vai falar do divisor do amor humano, que é quando a gente para de olhar para as coisas e pergunta, para que isso me serve? Quando a gente começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? Ou seja, o que é o bem das coisas e como eu posso contribuir para ele? Então, a relação do homem com todo o mundo manifestado se dá através da ideia do bem. Do quanto o homem captou essa ideia, ele vai ser sábio, vai ser realizado, vai ser feliz. Do quanto não captou, ele vai ter a contraparte disso, né? Que é a infelicidade, a frustração, a falta de realização como ser humano. Tá? Então, teoria das ideias basicamente é isso. Existe um mundo perfeito, o mundo das ideias, real. E esse é um mundo pedagógico. Não falso, porque essa é uma palavra pejorativa, mas pedagógico. Uma ilusão montada para que nós cheguemos a ver através dele a realidade. Ou seja, não é para ver as coisas, é para ver através das coisas. Vocês vão ver uma coisa muito bonita em relação a isso que ele fala já quando vai falar da ideia da beleza. Então, além dessa primeira ideia importante, que é a teoria das ideias, eu selecionei algumas. Vocês vão dizer, nossa, como é que ela vai conseguir falar de tudo isso? Bem basicamente, nós vamos ver que ele define quase tudo. Isso, por exemplo, a ideia do bem, do belo, do justo, ele vai definir essas ideias todas num diálogo, que é a República, aquele que eu falei para vocês que é um oráculo para vocês usarem na ilha quando vocês forem ser Robinson Crusoe. Ou seja, Robinson Crusoe com a República é outra tecnologia, outra qualidade de vida, né? Porque ele define todos esses conceitos dentro da República. E imagina, são basicamente os parâmetros para a vida, porque se você sabe na prática o que é tudo isso, você tem os parâmetros da vida. Falando de maneira bastante sintética, que é o que é possível e é o que é o nosso objetivo dentro de uma palestra, vocês vão ver que o bem, ele relaciona a unidade, o bem é aquilo que une, o belo, aquilo que eleva na direção da unidade, ou seja, o belo sempre eleva o homem na direção da unidade, na direção do bem, consequentemente, e o justo, aquilo que ordena, coloca cada coisa no lugar certo. E ele relaciona essas coisas todas interligadas, ou seja, a unidade é para onde caminha todo o universo. O universo veio da unidade e volta para ele. A evolução sempre se dá rumo à unidade, onde cada coisa se encaixa como se fosse um grande quebra-cabeça. Cada ser, quando encontra a si próprio, encontra a sua própria identidade, encontra uma forma que encaixa perfeitamente com a do resto do universo. Se a sua forma está em atrito, é porque ainda não é a sua forma. Quando você encontra a sua identidade profunda, que é o conhece-te a ti mesmo, você se encaixa no universo de maneira harmoniosa. Porque o universo, ele é, todo ele, partes, células de uma grande unidade. Ou seja, evoluir é se perceber cada vez mais como célula de uma grande unidade e trabalhar não apenas para a célula, mas para o corpo. Isso é um elemento que é super interessante e que caberia em qualquer consideração que a gente faça a respeito de valores, que é uma das coisas mais ausentes na sociedade atual, né? Para ser ético, você tem que pensar como todo, como sociedade, como humanidade. O egoísmo inviabiliza a ética. Para ser honesto, você tem que pensar como todo, como humanidade. O egoísmo inviabiliza a honestidade. Parem para pensar. Qual é a virtude, qual é o valor que convive bem com o egoísmo? O egoísmo é o antípoda da unidade. Leva o homem à involução. Leva o homem àquilo que a tradição tibetana chama da heresia da separatividade. Então, o bem se define pela unidade. O bem é aquilo que une, que leva os seres a uma unidade cada vez maior. Se vocês forem considerar o esquema egípcio da pirâmide, vocês vão perceber uma coisa bastante interessante. Numa pirâmide, imaginem que aqui em cima existe a ideia do bem,
Quanto mais os seres humanos sobem, mais estão próximos dessa ideia e mais estão próximos entre si também. Não é isso? À medida que descem, o que vai acontecer? Se afastam. Então, se você quer saber se você está subindo ou descendo, perceba se está mais unido ou mais separado, mais egoísta ou mais altruísta. É um sintoma infalível, uma condição moral de avaliação se subimos ou descemos a pirâmide. Não há como escapar isso. Então, a ideia do bem associada à unidade, a ideia do belo. Ele diz, olha, uma das ideias mais equivocadas que tem na sociedade, já naquele tempo, imagina hoje, porque existem várias coisas que podem ter várias funções dentro da sociedade, mas o belo necessariamente é aquilo que eleva a consciência do homem em direção ao bem. E aí é uma consideração muito interessante isso. Tem uma passagem de um dos diálogos, que não é a República, que eu vou me recordar já já qual é, que ele diz o seguinte, que a beleza não é um convite a possuir algo, mas um convite a ele renunciar. Ele diz que a verdadeira beleza não é, sei lá, eu acho essa cadeira bela, eu quero ela para mim, vou levar para casa. A gente não penetra, a gente não possui os objetos, eles não são realmente nossos. Isso de querer algo para mim pode ser uma atração, pode ser uma paixão. A verdadeira beleza, ela não te dá esse impulso de querer possuir. A verdadeira beleza é como se aquele objeto fosse um símbolo que te remetesse a alguma coisa através dele. Através dele você lembra de algo. Quando você vê um ato belo, quando você vê uma música bela, quando você vê um quadro belo, é como se você, dentro de você, te desse uma saudade, uma reminiscência, uma nostalgia de um mundo onde todas as coisas são assim. Isso me lembra algo. É como se eu tivesse vivido num mundo onde todas essas coisas são dessa qualidade, são harmoniosas assim. Então, através das coisas belas, eu lembro de mim mesmo. Através das coisas belas, eu encontro o caminho para casa. Eu não desejo as coisas belas. Porque ele diz, ninguém possui nada no mundo material, isso é uma ilusão. E desejar possuir as coisas, isso é instinto, isso é atração, isso não é verdadeiramente um sentimento de beleza. E o atrativo e o belo são duas coisas bem diferentes. A beleza você torna o objeto belo simbólico e você vê através dele o teu caminho evolutivo, você vê através dele a si próprio. Seja qual for o verdadeiro ato belo ou o verdadeiro objeto belo, ele é um símbolo que te remete a alguma coisa mais elevada. Ou seja, a beleza eleva o homem, aproxima o homem do bem, que como eu falei para vocês, o bem é a pedra de toque de tudo. E a justiça, que é uma ideia ainda mais complexa e ainda mais bela. Ele vai dizer que a justiça tem muito a ver com ordem. Ele diz que não existe nada sobrando no universo. As coisas todas têm um sentido, as coisas se manifestaram para cumprir um propósito, elas têm uma natureza, elas têm uma essência e têm um papel para elas dentro do universo. Nada é bom ou mal em si, bom ou mal é o uso que se faz das coisas. Então, quando as coisas estão no lugar errado, elas se tornam negativas. Quando você encontra o lugar certo, onde todas as coisas se justificam, bom, todas elas se realizam. E achar o local onde todas as coisas se justificam é o papel do justo, é a justiça. Justiça seria dar a cada um que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Então imaginem vocês, sei lá, aquele exemplo velho que a gente sempre dá dentro de sala de aula, uma faca. A gente não pode dizer se ela é boa ou má, depende do uso que você faz. Na mão de um bom cozinheiro é excelente, na mão de um bandido, péssima. Encontrar o lugar onde todas as coisas se justificam, até dentro de nós. A gente comenta muito isso, às vezes uma teimosia nada mais é do que uma determinação projetada no lugar errado, mal organizada. Conhecer a natureza das coisas e saber dar a elas o lugar que lhes corresponde significa ser justo. Encontrar a natureza íntima de si próprio, em primeiro lugar, e o lugar que te corresponde como ser humano na natureza, porque uma vez que você faz isso por correspondência, você pode encontrar a natureza de cada coisa e dar a cada um que lhe corresponde. E cada coisa no seu lugar não há nada mal no universo. E essa é uma ideia tremendamente metafísica. Porque se houvesse alguma coisa absolutamente má, o universo teria dois absolutos, o absolutamente mal e o absolutamente bom. Dois absolutos, nenhum dos dois é absoluto, todos os dois são relativos. Absoluto tem que ser um só. Portanto, se existir uma coisa absolutamente má, nega Deus, nega o absoluto positivo, não pode haver, é ilógico. E ele tem toda uma argumentação que ele faz em relação a isso, dessa necessidade de dar a cada coisa aquilo que lhe corresponde. Encontrar o lugar onde todas as coisas se justificam. Então são três conceitos belíssimos e importantíssimos. Porque imaginando, vocês imaginam o poder disso vivenciado em qualquer sociedade de qualquer tempo? O poder disso levado em consideração na vida do homem em qualquer sociedade de qualquer tempo? Imaginam o quanto isso é explosivamente atual?
O quanto necessitamos dessa concepção na nossa vida, tá? São conceitos, então, fundamentais. Mas vamos adiante, que ainda tem muita coisa. O demiurgo e o homem criador. Esse conceito do demiurgo, que é interessante, é o conceito de um ser divino que, quando criou o universo, fez uma ponte entre esse plano das ideias e o plano concreto, ambos construídos por ele mesmo. Ele faz uma ponte entre esse plano das ideias e o plano concreto e traz de forma perfeita, de tal maneira que a natureza, toda ela, cumpre com seu papel de forma exata e perfeita. E chega um determinado momento que, quando desperta no homem a razão, ele entra na categoria de homem criador, que de uma certa maneira deveria também simular esse demiurgo, que também cabe a ele criar. E o que ele teria que fazer? Teria que ter estatura moral suficiente para estar com a cabeça no céu e os pés na terra. Ou seja, ser capaz de captar essas ideias do plano das ideias e construir no plano concreto a imagem e semelhança. Quando o homem não tem estatura moral para isso, ele cria deformações. E essas deformações vão ser fonte de sofrimento, né? Então, o demiurgo e o homem criador são mais ou menos como aquela ideia bíblica de um é imagem e semelhança do outro. E o homem gera dor e sofrimento quando ele não tem estatura moral para fazer essa ponte, para ser um pontífice, para trazer ao mundo exatamente aquilo que ele vê no plano das ideias. Como as necessidades existem, ele vai preencher essas necessidades de maneira torta, de maneira inconveniente, de maneira incompleta. E esse preenchimento dessas necessidades de maneira incompleta vai trazer infelicidade. Ele vai dizer, inclusive, a nível político, que dentro de uma sociedade há certos homens, certas categorias, certas profissões que necessariamente teriam que ser pontífices. Por exemplo, um educador, porque se ele não vê o plano das ideias, ele vai plasmar o que no mundo? Por exemplo, um legislador, por exemplo, um artista, curiosamente. São pontes que não poderiam, você não poderia colocar homens aí sem estatura moral, porque o dano para a sociedade seria muito grande. Porque são produtores de formas, são produtores de elementos que vão gerar influências dentro da sociedade. São produtores de cultura, de civilização. E se não o fazem, toda a humanidade padece. Porque quem não pode ver, vê através dos olhos deles. Isso é um artista, isso é um legislador, isso é um educador. Quem não consegue ver o plano das ideias, vê através dos olhos deles. Agora, se eles também não veem, ninguém vê. Entendem isso? Então a ideia de que o homem criador, ele é a imagem e semelhança do demiurgo. Curiosamente, eu sempre comento em sala de aula, bem recentemente eu li um livro de um pesquisador atual, que é físico quântico e trabalha, e começou a fazer algumas pontes com a filosofia a partir das observações dele de laboratório, e ele fazia uma observação dentro da micromatéria, vocês devem conhecer, se chama Amit Goswami. Ele tem um livro que se chama Física da Alma, que ele fala algo muito parecido com isso. Obviamente inspirado também nas ideias platônicas, né? Mas também a partir de observações dele. Ele diz que dentro da micromatéria existe uma influência do observador nos fenômenos. Portanto, se você tem, por exemplo, uma pequena partícula e você filma um processo, ela se comporta de uma maneira. Se existe um observador, o observador tende a interferir nesse processo. E essa partícula tende a se comportar segundo a expectativa desse observador. Ele achou isso muito curioso e parou para pensar, bom, como é que aconteceria se vários observadores se colocassem diante dessa partícula? Como é que ela tomaria uma decisão sobre tantos observadores? E aí ele chega a uma conclusão que não é mais a partir de laboratório, já é uma conclusão filosófica dele, que eu achei muito interessante, que ele diz, olha, os homens, quando eles têm uma conexão com uma mente cósmica, eles têm uma categoria de criadores e interferem sobre o curso dos acontecimentos. Quando eles desconectam por egoísmo e passam a trabalhar por si próprios, eles perdem essa categoria de criadores e caem na categoria de criações. Alguém pensa aquilo que eles são. Alguém pensa aquilo que eles vivem. Eles já não são mais criadores. Então, o homem conectado com esse plano das ideias, o homem conectado com essa mente cósmica, ele teria também uma categoria de criador. Seria capaz de interferir no curso da história. Se não, pelo egoísmo, o homem se bloqueia e cai na categoria das coisas criadas. E alguém vai pensar aquilo que ele está vivendo, cai no inconsciente coletivo. Alguém vai pensar as ideias que ele tem. Não são dele mesmo, são todas copiadas de algum arquivo do inconsciente coletivo. Então é bastante atual também e daria um monte de reflexões isso. O que mais? O conhecimento verdadeiro e a opinião. Nossa, isso aí são muitos diálogos falando sobre isso, de muitos jeitos, de todo quanto é jeito. Onde ele vai falar a respeito das etapas. Uma das coisas que ele considera terríveis é que o homem
Que ele vai emitir opiniões é inevitável, mas que ele dê às opiniões o status de verdade. Porque quando o homem começa a dar às suas opiniões um status de verdade, ele significa que ele perdeu o amor à verdade. Já não interessa mais a ele. Interessa mais a forma como ele gosta de ver a vida do que a vida realmente é. Eu acho interessante, é como se vocês, para pegar um exemplo moderno, daquele filme Matrix, que recentemente comentamos aqui na escola, inclusive, quem assistiu Matrix 1? Quase todo mundo, né? Por isso que eu gosto de usar como exemplo, porque é bem conhecido. Aquele cidadão que saiu da Matrix, viu como tudo funcionava, mas por um comodismo preferiu entrar na Matrix e viver uma ilusão. Lembram disso? Vocês percebem que a gente às vezes vive isso? Pode perceber que as nossas opiniões não são muito corretas, mas elas são confortáveis. Elas me dão um certo estado de conforto psicológico e também tem uma inércia terrível de mudar. Então ele diz que o homem se apega às opiniões e dá a elas um status de verdade e desiste da verdade. E ainda que ele desconfie que as suas opiniões não correspondem à verdade, ele prefere as opiniões. Se acomoda num mundo ilusório e deixa de ter o ímpeto de busca da verdade. Ele diz que isso é desumanização. Um homem que não tem dentro de si a sede e o ímpeto de busca da verdade, ou seja, que não quer sair da Matrix, é como se ele tivesse perdido a característica fundamental do ser humano. No fundo, em última instância, existe algo dentro de nós, uma voz, que é: eu quero sair da Matrix. Adaptando a linguagem platônica aos nossos dias. Qualquer outra coisa é secundária em relação a isso. E quando o homem troca essa ânsia legítima da natureza humana de busca da verdade por outro brinquedo qualquer, significa que ele se desumanizou. E aí o que vem a partir disso é imprevisível. Aí a sociedade perde totalmente o seu rumo. E, sobretudo, quando as pessoas que têm esse tipo de comportamento conduzem uma sociedade, porque aí vão criar uma cultura que institucionaliza isso. Porque esses formadores de opinião criam cultura. Quando não são inspirados por uma busca filosófica da verdade, institucionalizam a alienação. Então ele vai falar basicamente dessas 4 categorias, né, que são a icase, a conjectura, que é pura opinião. Sabe aquela brincadeira que o pessoal costuma dizer: não sei nem quero saber e tenho raiva de quem sabe? Então eu vou dar para vocês um nome grego para ela, se chama eicásia. Quando alguém falar isso para você, você diga: você está praticando a eicásia. Ele não vai entender nada, mas é isso mesmo, está correto. Tá? Pistes, que é a crença, é quando a pessoa toma um conjunto de opiniões como verdadeira e é avessa a qualquer questionamento. Vai um pouco além da eicásia, por quê? Porque pelo menos ele selecionou um grupo e fixou. A eicásia é volátil como o vento. Para onde o vento bate, a opinião do cidadão muda. A cada estação ele encarna uma moda intelectual nova. A crença, ela fixa um conjunto de valores, mas fixa sem nenhuma tendência à investigação. Toma aquilo como verdade absoluta e é avesso à investigação. Mas pelo menos já teve a capacidade de fixar alguma coisa. Na sequência viria a dianoia, que é a verdade deduzida. A dianoia já se faz através da razão. Já é um homem que começa a querer utilizar de uma razão descontaminada para tentar encontrar a lógica da vida, o que é verdadeiro por trás das ilusões. Mas é lógico, e ele vai desenvolver isso bastante nos seus diálogos, que a razão te leva até um certo ponto. Ela te leva até um esgotamento das aparências, mas ela não vai até a essência das coisas. Ela pode mostrar contradições nas aparências suficientes para te mostrar que as coisas não são bem assim. Mas levar a essência das coisas você vai através da intuição, através de uma percepção profunda, uma vivência profunda das coisas, que ele vai chamar de noesis, que é a verdade intuída. Muito interessante essa parte para quem já leu A República ou algum outro diálogo platônico, porque isso é tão comum que quase todos ele faz alguma menção a isso, onde ele vai dizer que em qualquer coisa, prestem bastante atenção nisso, qualquer coisa na sua vida ou em qualquer lugar do universo que deu certo, é que por trás daquilo existe uma lei universal. E você pode abstrair dos fatos em si. Se você tem uma boa capacidade simbólica, intuitiva, abstrai dos fatos e pega a lei que está por trás daquilo. E se você pega essa lei, você é capaz de aplicá-la em qualquer coisa da vida, que ela funciona também. Ou seja, por trás de algo na tua vida que deu certo, você abstrai uma lei universal, que pode ser aplicada em qualquer outra coisa na sua vida. Eu costumo comentar com os meus alunos um exemplo bem bobinho, que todos eles conhecem decore e salteado, mas como tem alguns aqui que ainda não são nossos alunos, vou me permitir contar essa velha história novamente. Nós somos voluntários em Nova Acrópole, vocês sabem, e quando temos alguma necessidade, por exemplo, de pintar uma parede, fazemos nós mesmos. Construímos tudo isso aqui com um regime de mutirão,
e nós, em geral, nos giramos e fazemos nós mesmos. Na época em que esse prédio foi construído, quando nós fazíamos a pintura das paredes, havia uma coisa que era mistérica e esotérica extremos, que era reboco de parede. Para quem já fez, sabe que isso é um negócio um tanto quanto exótico, né? Porque o pedreiro faz aquilo com uma facilidade fora do comum. Você vai fazer puff, aquela massa cai no chão. Não é assim? Você vai fazer puff, a massa cai no chão. Até que chega um determinado momento que você encontra a distância correta, o jeito correto, a força correta, puff, a massa gruda na parede. Os pedreiros morrem de rir de você, é uma coisa engraçadíssima. Porque eles fazem aquilo ali com uma facilidade tremenda. Eternamente um pedreiro vai ser melhor do que eu para colar a massa na parede. Mas o que um filósofo pode fazer dessa experiência? Quando você percebe que quando você coloca a distância correta, a intensidade correta, a concentração correta, a coisa gruda, você não pode abstrair daí um princípio que você usa em qualquer outra situação? Você vai aconselhar uma pessoa, já aconteceu isso exatamente comigo, foi muito curioso. Aconselhar uma pessoa que estava com umas emoções um pouco atrapalhadas, um pouco ansiosa, e eu percebi que tinha que deixar que falasse um pouco, mas não muito, porque senão ia entrar numa emotividade que não ia ouvir mais. Portanto, tinha que esperar a hora certa. E tinha que falar de maneira que ela levasse a sério o que eu ia dizer, mas não com muita força, porque senão ofendia. Então, a intensidade certa. Tá? E falar com uma certa suavidade, mas ao mesmo tempo uma certa firmeza, ou seja, a distância certa. E se eu conseguisse encontrar esse ponto na hora que eu falasse, puf, grudaria. Vocês acham que eu lembrei de quê? Então é um elemento, eu acho interessante essa história, porque na prática vi acontecer em várias outras situações, que nada mais é do que a ideia da justiça, a intensidade certa, a hora certa, o lugar certo é a justiça. Tá? Mas você percebe que você abstrai de uma situação prática algo que pode servir para tudo na vida. E isso é muito mais do que razão, é um elemento intuitivo que abstrai de qualquer coisa que deu certo na vida uma lei geral que te permite viver melhor. Entendem isso? Falando de maneira bem resumida, o que ele quer dizer quando fala de noeses. O homem, através das experiências da vida, ele abstrai as leis da vida. E o homem que conhece as leis da vida domina a vida. E, portanto, pode atravessá-la com êxito, atravessar a sua ponte que o conduz até o mundo das ideias. Então, essa é bem interessante e uma tônica, repito, de muitos diálogos platônicos. Como superar, usar a mente em primeiro lugar, e depois chegar aos seus maiores, digamos assim, seus níveis mais profundos, que chega a despertar algo de intuição, de visão simbólica. Teoria da reminiscência. Isso é bem interessante. Lembram que a gente falava ainda há pouco sobre a beleza? A beleza tem muito de reminiscência. Ele diz que a verdadeira beleza gera nostalgia de casa. Tá? É como se fosse uma lembrança de algo que você já teve, algum lugar onde você já esteve, algo em você, lembrança de um lugar que aparentemente você nunca foi, mas foi. Ele diz que se não houvesse no homem, se a alma realmente nascesse como uma tábua rasa, vazia, não haveria diferença entre os homens quanto, por exemplo, a tendência a serem justos, a tendência a buscar a verdade, a tendência a necessitar vitalmente de coerência, a sede de alma que leva alguns homens a necessitarem de coerência e outros não. Ele diz, bom, seriam todos iguais quanto a isso. Os homens têm sedes diferentes, isso tem a ver com a intensidade com que eles recordam, porque já estiveram lá. O nível de recordação vai dar o nível de maturidade da alma. Bom, se você recorda é porque já viveu algo. A reminiscência diz que a alma do homem tem impregnada de si tanto que Sócrates, que era seu mestre, dizia que a educação educa mais pelo que tira do que pelo que dá. Tira todas as obstruções de alienações, de opiniões, de vaidades, daquelas opiniões que você não quer abrir mão porque se apegou a elas por orgulho. Tira tudo isso. E o que vai vir à tona é a verdade que já está lá. Os diálogos socráticos, que era a maiêutica, se você perguntasse alguma coisa a Sócrates, ele não ia te responder. Nem vale a pena você entrar na máquina do tempo e viajar 2.400 anos esperando que ele te dê uma resposta, mas ele ia te ensinar a encontrar as respostas dentro de você, que era o que ele fazia. Ele ia conduzindo através de perguntas e ia te provar que dentro de você já havia a resposta, desde o início. Mas que por uma série de alienações, você obscureceu o contato a essa resposta. Portanto, dentro do homem existem todas as verdades que ele necessita. Aprender é recordar. Isso é reminiscência. Também básico em todos os diálogos platônicos. Ele tenta trazer à tona a memória. E o quanto o homem lembra vai definir a sua maturidade de alma. Que é essencial essa questão da maturidade de alma. Dualismo ético. A moral absoluta, que logicamente se inspira na ideia do bem, porque tudo se inspira. E as morais relativas.
Esse dualismo ético de Platão, também muito presente nos diálogos políticos, mas em geral em vários diálogos, onde ele vai falar que a moral absoluta é aquela que conduz, é um meio que conduz os homens a um aperfeiçoamento para chegar à unidade. Então, o que é um homem que realmente você poderia dizer, esse é moral, esse é ético, porque na verdade moral e ética são uma mesma coisa, é um homem que a sua conduta tem em vista aproximá-lo do bem, aproximá-lo da unidade. E é para ele um decreto que ele impõe sobre as suas ações. As minhas decisões, as minhas ações necessariamente têm que contribuir para a unidade, têm que contribuir para um grupo humano maior do que simplesmente eu mesmo, tem que ser um fator de soma, ou seja, tem que contribuir para o uno, porque até as operações matemáticas Platão fala, a soma te leva na direção do uno, ou seja, as tuas decisões são fator de soma, bom, isso é uma decisão moral. Agora, morais relativas são aquelas que eu faço porque existe uma lei que me pune, porque existe um interesse de gerar uma imagem, porque eu ganho alguma coisa com isso. Ou seja, existe um outro interesse lá na ponta, que não o bem. Que isso não vai nunca constituir um homem ético. Uma vez que cesse esse interesse, cessa também a sua disciplina em praticar essa moral. Uma vez que ele não esteja mais interessado no objeto que você o ofereceu, cessa também o seu interesse moral. Aí você vai ter uma moral de fachada, superficial, um adestramento e não realmente uma formação ética. Ou seja, trocando miúdos, numa sociedade onde os homens não buscam o bem, não buscam a unidade, conscientemente, não há homens éticos e fim de papo para Platão. Para Platão, se vocês não concordarem, briguem com ele. Tá? Passo o e-mail deles para vocês. Ou seja, nisso para ele é um axioma. Os homens não buscam a unidade, não buscam o bem, não são éticos. Porque a ética não é um jogo de interesses. Não é um jogo de coerções. Eu faço porque senão vou ser punido. Eu faço porque senão perco meu emprego. Bom, isso é uma coerção. E se você tiver a garantia de que você não vai ser punido nem vai perder o seu emprego? Aí eu faço qualquer coisa. Que é muito famoso aquele mito de Giges, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o anel de Giges. Você não colocava o anel no dedo, ficava invisível e fazia qualquer coisa. Ou seja, esse homem que quando estava visível era tão ético, quando colocava aquele anel no dedo virava um criminoso. Ele era ético, Giges? Uma ética para inglês ver, né, como a gente costuma comentar, de fachada. Então, se não há uma busca profunda do bem, uma busca da unidade, uma busca de ser um fator de soma, de unidade no mundo em que você vive, ou seja, uma preocupação sistêmica com a humanidade, como o meu ato contribui para a humanidade, se o meu ato fosse tomado como exemplo, seria um fator de união ou não, se todos me imitassem, ou seja, se não há considerações dessa natureza, esse homem não é ético. Ele tem um adestramento segundo certas regras que atendem a interesses, é um pacto social, como ele diz. Mas não é uma sociedade ética, nem ninguém é ético assim. Isso é adestramento por interesse. É que nem o cachorrinho que você adestra para fazer um monte de malabarismos, porque no final você vai dar lá um bife, ou seja lá o que for. Animal de circo. No fundo, acaba sendo isso. Então, são ideias fortes e bem atuais. Quantas vezes vocês veem falar por aí de discussões intermináveis sobre a ética, sobre valores, sobre o mundo atual que tem ou não tem ética, é ou não é corrupto? Essas ideias de Platão são de uma simplicidade, de uma profundidade fora do comum. Quem as entende e as usa nos dias atuais? Porque seria simplesmente a palavra final. Eu não conheço quem tenha ido além disso. Eu espero que venham filósofos que vão além disso, porque a humanidade continua caminhando, mas nesse assunto não conheço ninguém que tenha sido tão definitivo. E quando essas ideias são trazidas à tona, nesses inúmeros debates que a sociedade faz em torno da ética? Não são trazidas à tona porque gerariam um constrangimento geral, porque no fundo quem acusa, quem é acusado, todo mundo se sentiria no mesmo barco. Porque isso é muito raro nos nossos dias, essa que é a verdade. Muito pouco entendido e menos vivido ainda. Então nós vivemos a moral do adestramento, por interesses sociais. Vivemos o pacto social. Isso para eles são morais relativas. Não pode ser chamado de um homem ético nem uma sociedade ética. Dualismo político. Esse, então, república sobretudo, mas leis também, bem incisivo. O que vem a ser isso? A ideia do Estado perfeito dos Estados imperfeitos. Você vai dizer que o que acontece com o homem acontece com uma sociedade. E é uma coisa simples e clara. O homem que é ético conduz uma sociedade, se ele conduz a sociedade, para ser ética. O homem que é íntegro conduz para ser íntegra. O homem que é bom conduz para ser boa. Lógico, da mesma maneira dentro de você. Nós somos duais, todos nós. Temos um monte de vozes dentro de nós. Tem aquela voz que te diz, seja íntegro, mas tem aquela vozinha de fundo que diz, faça qualquer coisa, ninguém está olhando. Qual é a voz que te conduz nas suas ações diárias?
Se é sempre aquela voz humana, bom, você vai tomar uma direção humana. Se é sempre uma voz da inércia, uma voz do comodismo, uma voz dos instintos e dos interesses, bom, você vai viver uma vida animalizada, uma vida em função de instintos e de interesses, às vezes muito grosseiros, muito básicos. Ou seja, o homem se humaniza quando ele é guiado por aquilo que ele tem de melhor. A sociedade se humaniza quando é guiada pelos homens que caminham na direção daquilo que eles têm de melhor. Porque, logicamente, eles vão dar a tônica dessa sociedade, assim como a cabeça dá a tônica do corpo. Tá certo? Então ele vai dizer que um Estado perfeito é um Estado conduzido por valores, por homens valorosos. E aí vem todo um conjunto de elementos que é curioso, porque a partir do momento ele vivia dentro de uma sociedade onde isso já não era assim, que dirá nos nossos dias. Ele dizia, bom, os homens que estão no poder são os homens que agradam a maioria, e não aqueles que são guiados por valores, porque dificilmente a maioria entenderia valores, porque se os entendesse, os teria. Entendem isso? Então ele dá um exemplo em um dos seus diálogos, se não me falha a memória, não me recordo agora se é a República ou é as Leis. Acho que é a República. Ele diz que imagine você uma pessoa que tem que conduzir e tratar de um animal no zoológico. E que ele fica observando o que esse animal enjaulado faz dentro dessa sua jaula. E aí ele percebe que esse animal tem certos hábitos. Ele sempre dorme num canto, ele sempre come no outro canto, num determinado horário e tem uma comida que ele gosta mais. Imagine que por alguma razão ele tenha que governar esse animal. E esse animal tenha que escolhê-lo como governante. Ele faria uma plataforma política que seria o seguinte: se eleito for, todos dormirão nesse canto, comerão nesse canto tal coisa em tal horário. Ou seja, a sua plataforma política não vai pensar no bem do animal, mas no que ele gosta. Porque senão ele não vai ser escolhido. E aí é aquilo que ele chama de demagogia, onde num determinado momento os governantes pensam em si e não naqueles que são governados. E, portanto, não os conduzem na direção do bem. E isso ele vai chamar de um Estado imperfeito. Tá? Imaginem vocês, um exemplo que também uso muito em sala de aula, que dá para a gente fazer uma relação e entender isso. Imaginem que vocês tenham uma cidade pequena do interior, que ali você tenha uma meia dúzia de pediatras, e que de repente a prefeitura lança um concurso. O pediatra que for mais votado pelas crianças ganhará um carro zero. Aí bota aquele carro zero no coreto da praça, super tentador, convidativo. Aí as crianças vão votar. E você é uma pediatra, e você está ali no páreo. Aquele carro pode ser seu, imagina, são poucos na cidade. Aí de repente entra uma criança no seu consultório, e você percebe que tem uma infecção muito aguda, que se você for entrar com medicamento oral, de repente não pode não dar tempo, e aquilo pode disseminar, pode custar a vida da criança. Ela necessita de um medicamento injetável e rápido. Criança gosta de injeção? Se você der uma injeção nela, ela vai votar em você? Mas vai viver. Se você passar um xaropinho de morango, ela vota em você, mas talvez não viva. O que você vai passar para essa criança? Depende do que você é. Se você é realmente um pediatra, você vai querer ter como objetivo principal a saúde dela. Ela vai te odiar, vai atravessar a rua quando encontrar com você na rua. Mas vai estar viva. Aí você vai ver ela coradinha, bonitinha, vai se sentir realizado com isso, não vai ter carências, não vai querer que ela goste de você. Agora, se você é um demagogo, você vai querer que ela goste de você. O que vai acontecer com ela depois, o problema dela. Percebem? Então ele vai dizer que quando os homens que conduzem a sociedade são realmente homens que conduzem a si próprios, eles vão conduzir a sociedade num caminho correto e, portanto, você terá um Estado perfeito. Agora, quando nós projetamos os nossos vícios, as nossas debilidades e colocamos no poder pessoas que são muito semelhantes àqueles que eles governam, não temos muita chance. Né? Então é uma sociedade onde todos os pediatras matarão as criancinhas, porque o sonho deles não é a saúde das crianças, mas ganhar um carro novo. Basicamente seria essa ideia, esquematicamente, para que vocês entendam. Bom, continuando. A dialética como ciência suprema, a ciência que tem por objeto o mundo das ideias. Então, como eu falava para vocês, a dialética como diálogos, duas ou mais inteligências, buscando não outra coisa que não a verdade, para ele é uma ciência sagrada. Você tem um grupo de homens que não tem interesse em projetar sua personalidade, não tem interesse em mostrar que eles sabem mais, mas que são humildes a ponto de saber que nada sabem, têm amor à verdade, não vão pensar a respeito de experiências que eles viveram e não
invocar autoridades do passado, ou seja, num diálogo não vale você dizer a coisa é verdadeira porque fulano falou. Um diálogo que corre a experiência de vida que cada um teve. Os argumentos são fundamentados com vida e não com intelectualismo. Nada é verdadeiro pelo argumento da autoridade porque alguém disse. Tá? Quando um diálogo é conduzido segundo essas regras, ele chega muito mais próximo da verdade do que o senso comum que se tinha a respeito. Então, humildade, saber que nada se sabe, amar a verdade e trabalhar com argumentos embasados com vida. Nada é verdadeiro porque você leu num livro, é verdadeiro porque você viveu. Entende? Então, o diálogo para ele era algo que exigia muita maturidade, porque era algo que era capaz de te levar o mais próximo da essência humana que qualquer disciplina é capaz de levar. Então, vocês vão perceber que não só todas as suas obras são através de diálogos, como também todo o ensinamento que ele transmitia dentro da academia. E dentro da sua cidade ideal, que é a República, ele permitia a dialética apenas para jovens a partir de 30 anos de idade. Ele considerava que brincar com os argumentos intelectualmente é esvaziar as palavras e provoca um dano terrível para a humanidade. Então, a dialética, para ele, é aquela que estabelece uma ponte entre o mundo das ideias. Quando a razão já não pode mais, a dialética, como ela invoca a reflexão simbólica, invoca a vida, invoca a união de várias inteligências buscando o caminho, ela é capaz de ir além daquilo que a tua razão individualmente te levaria. Ela é capaz de te levar a atravessar a ponte até o mundo das ideias. Tá? Então, vital para Platão essa disciplina que hoje a gente já não conhece mais quase nada. Né? Educação e direcionamento dos impulsos. Sobre a educação vai longe, ele fala muito sobretudo no diálogo chamado As Leis. Basicamente, um pequeno resumo, ele vai dizer que a educação consiste em pegar os impulsos humanos, que todo ser humano tem impulsos para gostar de certas coisas e rejeitar outras. E esses impulsos são trabalhados culturalmente, de tal maneira que através de uma cultura que seja um pouco distorcida, você pode ser ensinado a gostar de uma série de coisas que são negativas para a tua natureza humana e a rejeitar outras que são boas. Isso gera uma deformação de caráter. Ele diz que a educação consiste em pegar o impulso humano de gostar e rejeitar e fazer com que o homem goste daquilo que é bom e rejeite o mal, de tal maneira que ele caminha para o bem porque ele deve e porque ele gosta. É muito mais fácil. Ele rejeita o mal porque ele deve e porque ele gosta. Direcionar os impulsos humanos para que ele se incline para o bem e rejeite o mal. Isso seria uma boa formação de caráter, que seria a responsabilidade da educação. Ele vai desenvolver um longo raciocínio, que não vai dar para falar aqui, sobre o educador que seria capaz de despertar isso no seu educando, é aquele que tem isso desperto em si. Ele vai representar aquilo que aquele educando ainda não tem por imaturidade. Mas para ele representar algo no outro, ele tem que ter isso presente em si. Ele não pode representar uma coisa que ele não tem. Então, para ele, o educador, a condição fundamental de um educador é ter contato da sua consciência com esse plano das ideias. Ter valores, ter virtudes. O conhecimento mesmo técnico para ele é secundário. Ele diz que um educador que percebe as necessidades do seu educando, se ele necessita de informações por amor ao seu ofício, ele obtém muito rápido. Mas valores não é tão rápido assim para obter. Vocês entendem isso? Imaginem aquele velho exemplo que a gente sempre dá em aula também. Um empresário que contrata um empregado. Hoje, quando se pede um funcionário, normalmente se exige o quê? Experiência técnica naquilo que ele vai fazer. Não é isso? Então, tenha um currículo, saiba mexer com o computador, com tais programas, com isso, com aquilo. Essa pessoa começa a trabalhar. Que garante que esse cidadão, com todo esse currículo técnico, assim que você virar as costas, se for você empresária, ele não vai te roubar. Não vai te enganar, não vai vender segredos da tua empresa para uma empresa concorrente, como acontece constantemente. Quem te garante isso? Agora, imagine que você contratasse um funcionário que é honesto, que é íntegro, e tem vontade de crescer, tem vontade de servir, ou seja, uma pessoa que tem valores. Mas ele não sabe nada de informática. Informática você coloca ele num cursinho, ele aprende. 6 meses, 1 ano, ele aprende. Agora, você já viu alguém fazer cursinho de 6 meses ou 1 ano de honestidade? Será que dá? Cursinho de 6 meses, 1 ano de integridade, de valores? Não vai dar. Então isso se ele não tem jeito. Agora, se ele não tem conhecimento técnico, dá para resolver. Então, do ponto de vista do educador, para Platão, que é uma das profissões fundamentais, ele tem que ter valores, tem que ter contato da consciência com esse plano das ideias.
Ele tem que ter valores, porque isso não é uma coisa que se improvisa. Então, os editais de convocação de educadores seriam bem diferentes do que são hoje. A informação para ele é secundária, a formação é essencial. Tanto de coisa originalíssima, né? Que foi dita há apenas 2.400 anos atrás, ou seja, e a gente ainda não chegou a assimilar quase nada. Amor e virtudes morais, não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, mas ele vai falar em relação ao amor, é sempre uma união a partir da essência dos seres humanos, e não a partir da aparência, que é a ideia das almas gêmeas, né, dos três mundos. Nós temos um mundo físico, resumindo bastante a história, que tem afinidades físicas, e nós temos um mundo metafísico, que tem afinidades metafísicas. Quando você se une por atividades metafísicas, por afinidades, perdão, metafísicas, quanto mais o tempo passa, mais essa união se estreita. Porque se eu me uno a alguém porque essa pessoa ama a justiça e eu também, à medida que o tempo passa, ela se aproxima da justiça e eu também. Portanto, nos aproximamos mais um do outro. Mas se eu me uno por uma mera afinidade física ou psíquica, à medida que o tempo passa, essas afinidades diminuem, porque tanto física quanto psiquicamente mudamos ao longo da vida. E aquilo que era muito próximo num ponto vai se distanciando e essa relação se esvazia. Então, que numa relação amorosa, como em todas as relações dentro da sociedade, os homens sejam um fator de soma na vida de uns dos outros. E, portanto, se unam acima, deem asas uns aos outros. Não se unam para cortar as asas mutuamente uns dos outros. Que se unam em torno de valores. Que se unam em torno de elementos metafísicos. Em torno de buscas transcendentes, em torno de ideais. Essa é a ideia, resumidamente, do amor platônico. E as virtudes morais, que não vou entrar muito em detalhe em relação a elas, ele diz que são a base que sustenta a sociedade. Ele vai falar de algumas como prudência, como temperança, como coragem, que são muito diferentes daquilo que a gente entende hoje em dia. Cada uma delas tem uma acepção. Por exemplo, a coragem para a gente hoje em dia é ímpeto. O corajoso é um impetuoso. Para ele, corajoso é um homem lúcido, que sabe se manter lúcido diante das situações de perigo e tomar a decisão mais adequada. Então é quase que uma reconstrução dos nossos conceitos todos. Platão reconstrói as bases com as quais a gente lida com a vida. Isso é muito interessante. Ele dá um novo sentido, que na verdade é o sentido mais antigo de todos, às palavras. Aí sim, vamos para passagens importantes. Trouxe para vocês alguns trechos, na verdade trechos que se relacionam um pouco com essas ideias que a gente já falou. De diálogos, eu procurei trazer alguns, um pouquinho de cada um, porque senão ficaria só dentro da República. Um pouquinho de cada um para que vocês conheçam algumas dessas ideias. Gorgias, que é um diálogo lindíssimo, diga-se de passagem, pouco conhecido e muito belo. É sempre melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Curioso, né? Ele diz que o dano que se sofre quando você pratica uma injustiça é muito pior do que o dano que você sofre quando você é vítima dessa injustiça. Ser vítima de injustiça te tira coisas que necessariamente na morte você as perderia. Mas praticar uma injustiça tira coisas que nem a morte seria capaz de tirar de você. Se um homem é íntegro, se um homem é bom, se um homem tem valores, nem a morte é capaz de tirar isso dele, mas a sua falta de ética é capaz de tirar. Agora, se um homem sofre uma injustiça, o que vão tirar dele? A sua imagem? Nossa imagem com a morte vai-se embora mesmo. Os nossos objetos materiais, ou mesmo a nossa vida física, tudo isso com a morte íamos perder de qualquer forma. Antecipa, talvez, a perda de coisas que nunca foram nossas, mas não tira de nós o essencial. Sofrer injustiça não tira de nós o essencial. Cometer injustiça, sim. Percebe? Então sofre muito mais aquele que comete injustiças, e ele inclusive invoca para que se tenha compaixão desses homens, que são os mais miseráveis dos homens. E de alguma maneira deveria ser aqueles que mais despertam a nossa compaixão. Porque perdem coisas que nem a morte seria capaz de tirar deles, mas eles entregam através da injustiça. Certo? Isso é o Gorgias. O Crátilo. Crátilo é um pequeno diálogo muito lindo que fala sobre a origem das palavras. Essa é uma passagem dele. E assim, quem atribui os nomes não se contradiz. Ele fala dos legisladores que criaram os nomes lá no início dos tempos, dessas línguas que nós viemos herdando. Né? Quem atribui os nomes não se contradiz, denotando sob distintos nomes o princípio da ordem e do movimento para as virtudes e o constrangimento e agrilhoamento para os vícios. O que quer dizer isso? Ele faz uma coleção invejável de nomes de virtudes. A bondade, a beleza, a honestidade, a integridade, tudo que vocês possam imaginar. E ele vai lá na origem desses nomes e descobre que a raiz do nome de todas as virtudes tem a ver com movimento.
fluxo, movimentar-se. E aí ele pega os vícios e vai na raiz de todos eles e descobre que todos eles têm a ver com detenção, agrilhoamento, deter-se. E o nome dos deuses gregos, ele pega a etimologia deles e descobre que os deuses gregos, na sua etimologia, são aqueles que empurram o homem para o movimento, para a evolução, para o fluxo da vida, por querer ser mais do que somos hoje, por buscar o ideal humano, a completude humana, quanto a valores, virtudes e sabedoria. As virtudes te empurram nessa direção e os vícios te detêm. Tá? Então é muito interessante dar uma reflexão longa a respeito disso. Aliás, só sobre isso aí daria para fazer uma palestra tranquilamente. A República. A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que podem ter. Ou seja, a educação propicia a beleza ao corpo e à alma. Ou seja, eleva corpo e alma na direção do bem. Como já falamos bastante, né? Tanto quanto ao bem, quanto em relação à beleza. Isso também é muito bonito, o Banquete, que é um diálogo que trata sobre o amor, onde ele vai falar a respeito do instinto de reproduzir, que diz que o homem não tem instinto de reprodução só no corpo. O corpo gera corpos novos para colocar no lugar daqueles antigos que se desgastaram, e isso é uma busca de eternidade do corpo. Como ele não pode ser eterno fisicamente, ele coloca corpos novos no lugar dos antigos. Mas a alma tem uma outra forma de procriar, e ela também tem o mesmo ímpeto de procriação. Ele vai dizer, mas existem alguns cujo instinto criador se aloja na alma, e que desejam procriar não pelo corpo, mas espiritualmente, gerando filhos que são próprios da natureza da alma conceber e dar à luz. E o que é próprio da natureza da alma procriar? A sabedoria e as virtudes em geral. Ou seja, talvez aquela frase que a gente tanto repete das metas de vida do homem, que é escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, talvez não sejam só filhos físicos. Porque você dizer que as metas do homem é ter só um filho físico, bom, toda a natureza procria. Isso não é tão humano assim? Mas gerar filhos espirituais, ou seja, trazer virtudes ao mundo, porque quando você faz uma ponte e traz uma virtude ao mundo, ainda que seja pequena, ainda que seja só num momento, você aportou algo positivo ao mundo. Foi um filho que você deixou aí. Tá? Que vai gerar uma prole, esse processo continua, porque isso dá exemplo, é absorvido por outros, é incorporado por outros, gera outras pessoas que vão seguindo isso. Nós estamos até hoje impactados pelo pensamento platônico, que viveu há 2.400 anos atrás. O que nós estamos vendo aqui são os filhos de Platão, suas ideias. E olha como ainda reproduz, como ainda gera prole. Tá? Ou seja, que o homem não abafe essa sua necessidade de gerar filhos quanto à alma, seu espírito de procriação da alma. Menexeno. Quem faz depender de si mesmo, se não tudo, quase tudo que contribui para a sua felicidade, e não se prende nem se modifica de acordo com o bom ou mau êxito da sua conduta, está de fato preparado para a vida. É sábio na verdadeira acepção do termo, corajoso e temperante. Ou seja, é o princípio da autonomia, que bem muito mais tarde um pensador chamado Immanuel Kant vai trabalhar com esse conceito a exaustão. A autonomia é fazer com que a tua felicidade dependa apenas de si. Não faz com que a tua felicidade, princípio budista, né, dependa de nada externo. Nunca houve nem nunca haverá um homem que seja exclusivamente louvado ou criticado. Isso é Dhammapada budista. Portanto, não faz com que a tua felicidade dependa nem do louvor nem da crítica. Ou seja, os elementos circunstanciais não podem fazer de você um joguete. Você tem que encontrar dentro de você todas as razões para a tua felicidade, para a tua realização. Os elementos externos, se te reconhecem ou não, é secundário. Como dizia Confúcio, que é um outro pensador que fala nessa mesma direção, não se preocupa se você é reconhecido, mas se preocupa se você é digno de sê-lo. Ou seja, a tua consciência te reconheceu. Então, agora, as circunstâncias externas que vão fazer com que isso aconteça ou não depende do mundo, mas de mim eu fiz a minha parte, cumpri o meu papel. É o homem se sentir em paz diante da sua própria consciência, é o homem que tem vida interior. E uma vez que o faz, não depende de nada externo. Isso é o ideal do homem de ouro que Platão fala. Que não depende de nada externo porque tem ouro dentro de si, portanto não depende do ouro fora. Toda a riqueza que ele necessita tem dentro de si, que aí é autônomo. E como ele é autônomo em relação ao mundo, ele não depende do mundo, o mundo começa a depender dele, ele pode começar a fazer história. Ele vira o jogo. Isso é bem interessante. E aí tem toda uma longa história que a gente poderia desenvolver em relação a isso também, mas que eu vou deixar com vocês cenas dos próximos capítulos. Aqueles que ainda não fazem curso de filosofia, a partir disso aí também daria para a gente falar muita coisa. Phaedon. Aprender não é outra coisa senão recordar.
Se isso de fato é verdadeiro, não há dúvida de que, numa época anterior, tenhamos aprendido aquilo de que no presente nos recordamos. Ora, tal não poderia acontecer se nossa alma não estivesse em algum lugar antes de assumir pela geração a forma humana. Por conseguinte, ainda por essa razão, é verossímil que a alma seja imortal. Fédon, vocês lembram que Sócrates, esse Fédon fala de Sócrates nos últimos momentos antes de ser executado, bebendo cicuta. Então, imaginem vocês um homem que está a minutos de ser executado, e ao invés de ele estar falando das suas angústias existenciais, está ensinando para os seus discípulos por que a alma é imortal. Tranquilamente, dialogando, e a cicuta ali esperando, e ele dialogando. Ele diz, bom, se há conhecimentos que a gente percebe perfeitamente que estavam conosco quando chegamos aqui, é porque a alma humana pré-existe a existência humana. E se ela pré-existe, ela pós-existe. E eu tenho certeza que eu não cheguei a um mundo vazio. Eu trouxe comigo preciosidades. E se eu trouxe comigo, eu trouxe de algum lugar onde eu pré-existia. Então eu também continuarei existindo com essas coisas. O meu amor, a verdade, os meus valores vieram comigo. Eles que me dão a certeza da eternidade. Basicamente seria isso. Então todo esse diálogo ele vai desenvolver uma série de raciocínios para demonstrar a imortalidade da alma. E esse é um deles. Belíssimo, belíssimo. Aliás, esse é um livro belíssimo. Teeteto. Aqui, a falta de lealdade consiste em entabular o diálogo sem fazer a necessária distinção entre o que é discussão propriamente dita e investigação dialética. Teeteto é sobre o conhecimento, sobre a ciência, e aqui ele está fazendo uma crítica sobre a maneira como se usava o diálogo, como os sofistas usavam o diálogo, que usavam o diálogo para manipular. Imagina, ele não sabia o aperfeiçoamento que essa arte chegaria, né? Porque hoje nós temos uma tecnologia para manipular através de um pseudo-diálogo que não é brincadeira. No primeiro caso, o disputador diverte-se com o adversário e procura lográ-lo o máximo possível. No outro, o dialético procede com seriedade e esforça-se por levantar o adversário e mostrar-lhe apenas os erros em que ele incorrera, ou fosse por conta própria ou por má orientação de outros diretores. Se assim procederes, teus interlocutores só poderão queixar-se deles mesmos, em suas incertezas e perplexidades, não de ti. Seguir-te-ão por toda parte e se mostrarão amigos, detestando-se e fugindo deles mesmos para se acolherem à filosofia e se mudarem noutros, sem mais continuarem a ser o que eram antes. Olha que bonito. O verdadeiro diálogo dá ao homem o impulso de aperfeiçoamento, de detestar a própria ignorância e querer mudarem-se em outros. Porém, se fizeres o contrário disso, a exemplo da maioria, o contrário precisamente se passará contigo, e em vez de filósofos ou amigos da sabedoria, farás de teus acompanhantes inimigos do saber quando se tornarem mais idosos. Ou seja, o diálogo bem conduzido faz com que os homens se tornem amigos da sabedoria e inimigos da ignorância. Isso dá a eles um impulso de querer varrer de si a ignorância e se tornarem homens cada vez melhores. Ou seja, impele os homens na direção da construção de si próprios. Muito bonito, né? Continuando, último, para fecharmos. Essa é uma passagem da República. Dos últimos limites do mundo inteligível, encontra-se a ideia do bem, que só com dificuldade se percebe, mas que, todavia, não pode ser percebida sem que se conclua que ela é a causa primeira de quanto há de bom e de belo no universo. Ou seja, da ideia do bem vem tudo quanto há de bom e de belo no universo. Todos os conceitos, todos os valores podem ser definidos em função dela. A ideia do bem é a aspiração máxima que não pode ser varrida da alma humana, sem que você tire do homem a própria natureza humana. Ele fica um animal racional, como costumamos dizer. Bom, isso era basicamente o que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, é um pequeno esboço. No futuro pretendo fazer isso mais elaborado, incluindo mais, mas aí teria que ser um ciclo cultural, né? Para caber todos os diálogos platônicos, são muitos. Mas algumas ideias gerais do pensamento platônico como um todo. Eu acho que escolhi de maneira bem estratégica e espero que seja útil para vocês. Abro para perguntas. Tem alguma dúvida, alguma coisa?